tenho um Instagram, provavelmente This meeting is being recorded. Não sei, vamos prosseguir. Eu tenho um Instagram, que é @nutricionista_GO, nutricionista residente _GO, onde eu criei ele justamente, que foi uma das promessas que eu fiz caso eu fosse aprovado na residência multiprofissional. Então, era compartilhar conteúdos para auxiliar outras pessoas, acadêmicos e profissionais, a encontrarem um lindo caminho na profissão, igualmente eu encontrei. Então, durante 2 anos, o foco dos meus conteúdos do Instagram foi voltado para a residência multiprofissional, e atualmente eu estou ampliando, falo também um pouquinho de residência e de nutrição na prática. Bem, algumas decisões que refletem no futuro. Vamos fazer assim, se por acaso vocês quiserem parar durante a apresentação, tirar dúvida, fazer alguma colocação, vocês fiquem à vontade, certo? E no final também, se vocês, caso tiverem alguma dúvida. Então, tem algumas decisões que elas refletem muito no nosso futuro. Quando entramos na graduação, acaba que somos muito novos. A maioria entra na graduação, na faculdade, quando está ali no final da adolescência, início da vida adulta, e algumas pessoas também com 30, 40 anos resolvem ingressar na faculdade ou fazer outra faculdade. E fazemos alguns questionamentos, tanto quando entramos na faculdade, quanto no decorrer do curso. Será que eu escolhi o curso certo? O que eu farei depois de formado, né? Nós temos muito esse questionamento. Tá, tudo bem, estou fazendo a faculdade, mas e aí? Formei, e agora? Qual será o meu retorno financeiro? Então, essas são alguns dos questionamentos que muitos fazem quando entram na graduação e no decorrer da graduação também. E à medida que vai chegando próximo à colação de grau, o que acontece? Vamos criando expectativa com o mercado de trabalho e vamos tendo medo, né? Uma certa insegurança. O que o mercado de trabalho espera de nós? Como será o mercado de trabalho? Será que eu vou conseguir um emprego? Quando que eu vou conseguir um emprego? Então, nós sabemos que dentro da nutrição, nós temos sub-áreas. Isso que nós vamos conversar na frente, no decorrer da palestra, da minha fala, e eu vou falar para vocês também um pouquinho o que é essa tão assim falada residência multiprofissional. Então, como eu falei para vocês, entre a graduação, quando entramos ali na faculdade, e o mercado de trabalho, nós temos um caminho, certo? Nós temos que trilhar esse caminho. E eu sempre digo que, enquanto alunos, nós temos que romper as barreiras da sala de aula. Por quê? Muitos alunos acreditam que o fato de só estar ali marcando presença durante as aulas, assistindo às aulas, é necessário para você o quê? Se ingressar no mercado de trabalho. Eu digo que nós temos que romper as barreiras da sala de aula, porque quando nós estamos ali no mercado de trabalho, vocês vão observar que o mercado de trabalho, ele busca muito além das competências técnicas em um profissional. E nesse caminho que a gente vai conversar, o que eu faço durante a graduação para eu ser aprovada na residência multiprofissional, ou até mesmo conseguir uma oportunidade de trabalho no mercado de trabalho, um serviço, uma oportunidade de emprego, é interessante a gente frisar aqui que a graduação ela é a base. Nós formamos profissionais generalistas. O que eu quero dizer com isso? A faculdade ela é generalista porque nós aprendemos durante a graduação conteúdos voltados para a nutrição clínica, para a produção, bromatologia, microbiologia de alimentos, enfim, nós aprendemos um pouco sobre tudo. Quando nós concluímos a graduação, nós temos que fazer o quê? Uma especialização, uma pós-graduação. Por quê? Já que a graduação ela é generalista, eu tenho que ter o quê? Uma boa base na graduação, para o que eu ia afunilando a minha pirâmide e fazer o quê? Uma especialização. E quando nós falamos em pós-graduação, é interessante a gente diferenciar os dois tipos de pós-graduação e qual que é a finalidade de cada uma delas.
que vocês vão observar que a lato sensu é onde entramos, né, a residência multiprofissional. Nós temos 2 tipos de pós-graduação, a stricto sensu e a lato sensu. Então, o que que é isso? A stricto sensu, as pós-graduações stricto sensu, são voltadas para os profissionais que almejam seguir a área acadêmica, que seria o mestrado e o doutorado, mestrado acadêmico, mestrado profissional. As pós-graduações lato sensu, elas são mais voltadas para quando o profissional almeja atuar na área clínica. Também temos algumas pós-graduação voltada para a produção de alimentos, microbiologia, enfim. Então, o play que vocês têm que se atentar é o quê? Estou ali terminando a graduação, mas qual que é o caminho que eu quero seguir? Eu quero seguir uma área acadêmica ou eu quero seguir uma área clínica? Então, qual que é a área da nutrição que você mais se identifica? Então, falando um pouquinho da pós-graduação stricto sensu, voltada aqui mais para a cidade de Goiânia, não sei se tem outras pessoas de outros locais conectados com a gente, mas as pós-graduações stricto sensu, uma voltada para a nutrição que eu deixo de dica para vocês, é o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, o PPGNUT, que é mais voltado para o quê? Para o mestrado, quem almeja seguir essa área acadêmica. Então, aqui falando um pouquinho sobre a trajetória, algumas das atividades que eu fiz durante a graduação. E hoje, quando eu paro para analisar o meu passado, a minha trajetória, eu observo o quanto eu me preparei para estar onde eu estou hoje. Então, eu atuo na área clínica, que é a nutrição clínica hospitalar, mas eu também estou inserida aonde? Na área acadêmica, que são esses conteúdos que eu faço nas redes sociais. Agora estou à frente de uma coordenação de uma pós-graduação e ministrando aula também. Então, eu entrei na graduação no ano de 2014. E no ano de 2015 foi um divisor de águas para mim, porque eu sempre tive esse desejo muito grande de romper as barreiras da sala de aula. Só que na minha graduação, eu fiz faculdade em universidade particular. E nas universidades particulares, nós sabemos que não é tão atuante, hoje está muito mais, prova disso é vocês, os projetos de extensão, pesquisa, as ligas acadêmicas. Na minha época, a faculdade que eu me formei, que era a Unip, não tinha nenhuma liga acadêmica. Então, acaba que eu fui para a Universidade Federal de Goiás, aqui na PANUT, UFG, e no ano de 2015 eu ingressei na Liga Acadêmica de Nutrição, que foi o divisor de águas da minha graduação. Foi aonde eu participei de diversos projetos que me auxiliaram nessa minha trajetória acadêmica e me auxiliou também a ser aprovado na residência multiprofissional. Como eu disse, né, rompendo as barreiras da sala de aula, os trabalhos voluntariados que fazemos durante a graduação, eles nos auxiliam em diversos aspectos. Quando eu digo liga acadêmica, a liga acadêmica eu sempre falo, é um potinho de ouro. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho do que vocês podem fazer durante a participação na liga acadêmica, questão da certificação, enfim. Foi aonde eu tive diversas oportunidades dentro da UFG, mesmo não sendo aluno de lá, sou extremamente grata. Então, eu participei de várias atividades de pesquisa, de extensão com a Lanutri, em outros projetos. Fui também estagiária do Secane UFG, então eu tive diversas oportunidades a partir de uma liga acadêmica. Então, eu digo para vocês que são os ligantes, né, os alunos que estão participando da liga acadêmica, valorizem porque é um potinho de ouro. E quando a gente participa na graduação dos trabalhos voluntariados, a maioria não tem uma remuneração financeira. Nós encontramos alguns estágios remunerados, mas a maioria não é. Então, participar nas ligas acadêmicas, organização de eventos, fazer algumas ações de extensão, por exemplo, ir em um parque fazer uma ação voltada para o IMC, ali, orientações de alimentação saudáveis. Normalmente, não se tem uma remuneração, um financeiro, mas vocês geralmente recebem um certificado por essa ação. E eu digo para vocês que os valores são além do financeiro.
é importante a gente diferenciar que preço é diferente de valor. Então, todas essas ações têm um valor muito grandioso do aprendizado que vocês terão, aprendizado técnico sobre os conteúdos, aplicabilidade na prática do que vocês aprendem na sala de aula e futuramente vocês terão o quê? Um retorno financeiro, um preço, um salário, uma bolsa de estudos, enfim. Então, certificado é consequência da sua participação. Se tem algo assim que eu ficava assim chateada é quando na época da graduação e até hoje eu ouço isso, o evento. Tá, tem um evento, mas o certificado é de quantas horas? Vai ter certificado? Ah, não, se não tiver certificado eu não vou. Tudo bem, o certificado ele é muito importante. Até porque é a forma de você comprovar que você participou de determinadas atividades. Mas o valor que você ganha, o aprendizado, igual aqui, vocês estão sexta-feira comigo à noite conectado para aprender qual que é o caminho que vocês vão trilhar para ser aprovado na residência multiprofissional, vocês podem ter certeza que não tem preço. Aí aqui da graduação até a colação de grau, do ano de 2014 ao ano de 2018, foi o tempo que eu demorei para colar grau, para formar. Então, nessa trajetória, teve muitas incertezas, muitas inseguranças, muitos questionamentos. Ok, eu estou aqui participando de vários projetos, estou estudando para as provas, frequentando certinho a graduação, mas e aí? O que que me aguarda depois de formado? Então, eu tinha algo muito dentro de mim, até para pagar a mensalidade, que eu fiz faculdade em universidade particular, e eu sempre trabalhei e estudei, e participava de projeto. Como eu não sei, eu dei um jeito. E eu pensava muito isso, um dia de cada vez. Não, eu vou viver o hoje, vou fazer o meu melhor hoje, porque o amanhã é consequência do hoje. Então, isso que devemos pensar também. Um dia de cada vez, tem que plantar hoje, que vocês podem ter certeza que no futuro terão frutos. E nasceu um sonho. Formei ali em julho de 2018. Normalmente, os processos seletivos para as residências multiprofissional acontecem no final do ano, mais para o final do ano. Então, eu formei ali em 2018/2 e fiz a prova mais ou menos em novembro. Nesse meio tempo, eu continuei trabalhando, estudando, engajada nos projetos da Liga, fui aluna especial do mestrado, fiz a prova da residência ali em novembro de 2018 e as atividades da residência, elas começam normalmente em março do ano seguinte. Então, eu fiz duas promessas, propósitos, né? Falei assim, Deus, se eu passar na minha tão sonhada residência multiprofissional, eu vou, primeiramente, parar de tomar refrigerante. Porque eu não tomava refrigerante, não. Parecia que ele era injetado e intravenoso. Eu bebia muito refrigerante. E eu falei, e se eu conseguir ser aprovada na residência, eu farei um Instagram para auxiliar outras pessoas a encontrarem um lindo caminho na profissão. Igualmente, eu encontrei. Então, eu digo que hoje eu sou muito realizada na nutrição, não me vejo em outra profissão, então eu irei sempre trabalhar voltado para as atividades na nutrição em vários segmentos. Foi então que no ano de 2019, ali, quando eu entrei na residência, eu fiz Instagram, o motivo pelo qual eu me chamo, né, no arroba nutricionista residente underline GO, por conta dessa propósito, dessa promessa que eu fiz quando eu ingressei na residência. E cá estou eu até hoje, firme e forte. E na residência multiprofissional, eu fiz do ano de 2019 a 2021. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho mais na frente, o que é a residência, quais são as áreas que vocês podem ingressar, enfim. As minhas atividades foram no Hospital de Doenças Tropicais, no HDT, onde eu digo que eu me formei em nutrição e o HDT me ensinou a ser nutricionista. Porque quando você conclui a graduação, acaba que você não tem uma prática o suficiente para você o quê? Se inserir no mercado de trabalho. E fazer uma residência multiprofissional tem diversos benefícios, e um deles é que você consegue praticar o
o que você aprende durante a graduação. Então, nesse meio tempo desses 2 anos, quando eu fui concluindo a residência, me bateu novamente uma insegurança. Porque todo final de ciclo e novo ciclo, você cria uma expectativa em saber, tá, e aí, terminei a residência multiprofissional. O que que eu vou fazer agora? Mas falando um pouquinho do que eu fazia no hospital nessa época, 2 anos das atividades alocadas dentro do hospital. Então, eu atendi os pacientes, tinha o momento das aulas. Então, eu vou falar para vocês da residência, quais são esses diferenciais comparado às outras pós-graduação. E ali concluí a residência no ano de 2021, com aquela incerteza, sem saber o que ia acontecer da minha vida, se eu ia conseguir um emprego, porque normalmente as pessoas acham assim que ter residência multiprofissional é a garantia de um emprego. Falou, não, quem tem residência já está ali, né, no mercado de trabalho. Sim e não. Então, o mercado de trabalho, ele querendo ou não, ele está saturado no sentido que temos muitos profissionais, certo? Então, por isso que é importante você buscar o seu diferencial para você se destacar no mercado de trabalho. Então, eu terminei ali em fevereiro de 2021 a residência multiprofissional. No meio para o fim, eu já estava extremamente ansiosa, sem saber o que ia acontecer da minha vida. Mas Deus foi muito bom comigo. Eu digo que eu sou muito honrada, que eu terminei a residência em um dia, em menos de 24 horas, eu já estava trabalhando no hospital de campanha. Então, eu sou uma pessoa que sempre vai com o coração aberto para as novas oportunidades. E é isso que eu digo. Ah, não. Talvez lá na frente, quando eu falar as especialidades para vocês da residência, você fala, eu queria materno infantil, mas você passou em urgência e emergência, que é uma das especialidades. Mas eu digo, independente de qual área você for aprovado, vai de coração aberto, que com certeza vocês irão colher muitos frutos. Então, eu digo que eu sempre estou o quê? Aprendendo a aprender. E depois fui lá, concluí a residência e nesse ano eu concretizei mais um dos meus sonhos, que foi voltado para o mundo digital. Foi a construção do Manual da Pediatria, junto com a minha parceira, a coprodutora Vanessa, mais voltado para o empreendedorismo. Então, por que eu quis colocar aqui um pouquinho para vocês? Falar, não, mas não era residência multiprofissional? Por que vocês estão falando isso? Porque a trajetória de vocês também poderão ampliar as atuações. Então, acaba que vocês irão observar mais na frente que não são muitas vagas para a residência multiprofissional. Mas é aquilo, muitos querem, mas poucos pagam o preço de abdicar de momentos de lazer, enfim, para estudar. Então, muitos querem, mas poucos estudam. Então, os sonhos, eles são concretizados quando pessoas acreditam no seu potencial. Então, por isso que é importante estudar, dedicar, buscar aprender até com os erros, que você vai estar, em uma constante evolução. Aí, no ano de 2022, março de 2022, quando eu estava ali no ápice, vendendo muito manual, eu digo que eu não tenho milhares de seguidores, mas são muito fiéis e de qualidade, onde eu recebi um direct de milhões, para uma proposta de trabalho, para eu ser coordenadora de uma pós-graduação. Então, eu digo assim que toda aquela minha entrega durante a graduação, na liga acadêmica, onde eu aprendi, igualmente vocês estão, organizando eventos, mostras científicas, apresentando trabalho, fazendo ações, o quanto foi essencial para o meu crescimento profissional, pessoal, para que eu tenha uma maturidade de conduzir uma pós-graduação no instituto vinculado à PUC Goiás. Então, eu digo assim, mas por que você está falando isso? Porque os seus passos de hoje vai determinar o seu futuro, o amanhã. Então, quando nós falamos em conquista, eu sempre digo, você precisa ter iniciativa. Não espere pelo outro o que depende de você. Se você quer ser aprovado na residência multiprofissional, se você quer ingressar no mestrado, em um concurso, trabalhar com marketing digital, enfim, isso depende de você.
Porque às vezes as pessoas precisam do outro, da validação do outro. É claro que é importante que você esteja rodeada de pessoas que acreditem em você, que o quê? Que te incentive, que te motive a ir além. Mas por mais que eu, você, trabalhamos no coletivo, em grupo, tem certas conquistas que as ações terão que ser individual, como os estudos. Eu posso fazer aqui um grupo de estudo com vocês. Podemos montar um grupo de estudos, mas querendo ou não, para que você tenha um rendimento nesse grupo de estudos, você precisa estudar individualmente. Você precisa ter iniciativa e proatividade. Assim é na vida para tudo. E acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Que acaba que eu digo muito isso, porque durante muito tempo da minha vida eu não acreditava em mim. Eu não conseguia visualizar certas características em mim. E talvez, em alguns casos, é necessário que alguém fale, desperte em você. Não, garota, você é boa. Ué, eu sou boa mesmo. Então, assim, a gente começar a avaliar os nossos resultados, até mesmo para o quê? Criar estratégias para que você visualize o seu potencial. E nós não podemos desistir com alguns não que vamos encontrar no meio do caminho. Então, pode ser que você almeja ser aprovado na residência multiprofissional, mas que não consiga ser aprovado de primeira. É onde bate o desânimo, você perde a motivação, perde aquela disciplina em estudar, em tentar novamente. Mas um não, ele também é um resultado. Se você foi lá, prestou a prova da residência, não foi aprovado, você tem que o quê? Avaliar a sua trajetória, o seu caminho. Não, tá, tudo bem, eu não fui aprovada na residência multiprofissional, mas o que eu fiz ou o que eu não fiz que me levou para essa não aprovação? É o que vamos conversar um pouquinho lá na frente de análise do edital, como vocês poderão estudar para ser aprovados. E ter pessoas positivas ao seu lado. Se tem algo que desanima qualquer pessoa, é quando fica rodeado de pessoas negativas. Por exemplo, você vai tentar residência multiprofissional? Só passa quem é aluno de faculdade pública. Só passa quem é federal. Você vai tentar residência? Não, você não vai passar na residência. Só são 2 vagas. Olha o tanto de pessoa que está concorrendo por vaga, 40, 50. Mas se pessoas foram aprovadas, então é porque é possível. Então, tá com pessoas positivas ao seu lado, ok. São 40 pessoas, mas se as pessoas são aprovadas, é porque tem um caminho da aprovação. Claro que você vai passar, se não passar de primeira, de segunda, de terceira, de décima, mas vai acontecer. Então, força que dá certo. E comparação. Então, sempre quando eu tenho a oportunidade de ministrar palestra de algo, eu gosto de frisar. Pare de certas comparações. Tudo no seu tempo. Faça a sua parte, entenda o seu processo. Eu sou apaixonada por redes sociais, então a maioria de vocês me conheceram pelo Instagram, então eu gosto muito de compartilhar aquilo que eu faço. Só que, de modo geral, as pessoas normalmente, elas postam o lado positivo da vida. Porque, particularmente, eu nunca vi muito pouco pessoas postando stories chorando, falando de coisa negativa. Porque o Instagram acaba que ele auxilia muito as redes sociais como um todo, você se inspirar em pessoas. Então, hoje, os conteúdos estão muito mais acessíveis para estudos. Tem muitos canais no YouTube bons, principalmente voltados para a saúde pública, que vocês podem procurar para estudar. Mas, às vezes, se a gente ficar num excesso, numa comparação, você sempre pode pensar que está um passo atrás e as outras pessoas um passo à frente que você. Então, tudo no seu tempo, entenda o seu processo, a forma como você estuda. Tem pessoas que absorvem mais rapidamente o conteúdo, outras demoram um tempo muito maior para aprender. Então, você tem que entender o seu processo e o seu tempo. Na vida, há um tempo para tudo, certo? Então, é muito importante que a gente veja as redes sociais de uma forma mais leve e também utilize ela a nosso favor para o crescimento, não para comparações. Então, o que é residência multiprofissional, né? Passo a passo para sua aprovação. Residência multiprofissional
nada mais é que uma pós-graduação lato sensu. Tá, então quais são os benefícios de fazer uma pós-graduação? Então, todo profissional, depois que conclui a graduação, tem que fazer uma pós-graduação. Todo o processo seletivo que você vai participar para conseguir um emprego, seja na área hospitalar, na indústria, te pede uma especialização. Por quê? É como eu falei para vocês, a graduação ela é generalista, então as especializações pós-graduação vai afunilar um pouquinho mais do conhecimento para que você o quê? Atue em determinadas áreas. Então, a residência multiprofissional, ela é uma forma de se inserir no mercado de trabalho. Então, quando concluímos a graduação, eu digo assim, que é difícil você conseguir a primeira oportunidade. Depois que você consegue, você o quê? Deslancha. Então, a maioria dos processos seletivos te pede uma experiência de no mínimo 6 meses na área de atuação. É aquela grande questão. Se eu estou concluindo a graduação e ninguém me dá uma primeira oportunidade, como é que eu vou ter a bendita da experiência que os hospitais pedem, que os processos seletivos solicitam? Então, a residência multiprofissional, ela é uma forma de você se inserir no mercado de trabalho, porque você, quando faz a residência, você é um residente. Eu brinco que é um sofridente também. Você é um estudante. Mas a maioria dos processos seletivos, depois que você conclui a residência, considera esse tempo que você foi residente como uma experiência profissional, porque você atende paciente, certo? Você está ali no mercado de trabalho, então a maioria consideram. Então, ao final da residência, você é especialista na área de atuação. Igual, eu fiz residência em infectologia, é uma área. Então, o que é infectologia, né? Infectologia, o hospital que é um hospital de infecto, a maioria das doenças mais prevalentes ali são as doenças virais, as parasita. Então, quais são ali no HDT mais específico? Pessoas que vivem com HIV, com AIDS, tuberculose, tem também uma parte de pediatria. Então, ao final desses 2 anos, vocês vão ver tudo isso e mais um pouco. As atividades são supervisionadas, porque, assim, quando concluímos a graduação, acaba que bate a insegurança. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir atender esse paciente? Será que eu vou conseguir aplicar uma triagem, calcular uma dieta interal? Então, essas atividades, dentro dos hospitais, elas são supervisionadas pelos preceptores. Normalmente, os preceptores são os nutricionistas do setor. E você recebe uma remuneração mensal. Então, hoje a vida não está fácil, tudo muito caro. Alguns processos seletivos pagam alguns empregos, né? Como nutricionista, paga até uma faixa salarial muito baixa. E durante esses 2 anos de residência multiprofissional, você recebe uma remuneração mensal. E como eu falei para vocês, é uma forma de você ter essa experiência profissional. Então, qual que é o grande diferencial da residência? É uma pós-graduação lato sensu de caráter teórico prático. Então, durante esses 2 anos de residência multiprofissional, além de vocês estarem inseridos na prática clínica, vocês também terão aulas voltadas para a especialidade do hospital, infectologia, materno-infantil, terapia intensiva, que é a UTI, aulas tanto específicas da nutrição, quanto aulas com outras profissões. Então, aqui eu falei para vocês que a residência ela tem um caráter teórico prático. Então, a carga horária dela, né, o período de realização, primeiramente, são 24 meses para residência multiprofissional. Residência médica, porque tem muita residência médica também, algumas são de 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas a maioria das residências voltado para as outras profissões, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, são 2 anos. Então, a carga horária teórica da residência é 20% de teoria e 80% prática. A carga horária total da residência durante esses 2 anos é de 5.760 horas. São muitas horas.
Então, essas horas, elas são voltadas tanto para a parte prática quanto teórica no hospital. Então, nas residências multiprofissionais, por que é multiprofissional? Porque na turma, quando ingressa no hospital, vocês terão uma turma com diversos profissionais: nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, biomédico, psicóloga, fonoaudióloga. Então, cada programa de residência, quando eu digo programa de residência, são os hospitais que alocam essas atividades, ele tem uma equipe multiprofissional, que vai ser o grupinho de vocês durante os 2 anos. Então, no primeiro ano, vocês serão os R1s, passou para o segundo ano, vocês serão os R2. E eu digo assim, que não é um período fácil. Se entrar na residência é difícil, imagine você sair dela. É muito pesado, é muito puxado. Eu mesmo, na minha época da residência, essa era a carga horária que eu fazia no hospital. Então, cada programa de residência, o hospital tem suas particularidades, questão das aulas. Mas eu vou falar para vocês como que funcionava o meu programa de residência. No HDT, de segunda a sexta, funcionava as atividades, sendo de segunda a quarta, 12 horas, entrava 7 da manhã, saía 7 da noite. Quinta-feira, era 12 horas também de aula. Nessas aulas, tinha discussão de estudo de caso, apresentação de artigos, palestras. Então, o interessante da residência é que você trabalha com uma equipe multidisciplinar. Então, não vai aprender só conteúdos com a nutrição. Terão momentos que a psicologia vai abordar conteúdos voltados para os aspectos psicológicos, a fisioterapia, enfim. Então, é um dos diferenciais da residência, é que você trabalha em conjunto. Então, são 60 horas semanais, 12 horas por dia. Então, na sexta-feira, quando eu fazia residência, de manhã era atividade prática e à tarde tínhamos aula também, certo? Na residência do HDT, não trabalhávamos sábado e domingo. Na do HC aqui de Goiânia, os meninos fazem plantão aos finais de semana. Só que eu digo para vocês, a maioria dos meus finais de semana, eu tinha algo para fazer da residência. Era um slide, era estudar um artigo científico, enfim. É um momento de muito aprendizado, mas eu digo que ele é bem puxado. E tem uma bolsa de estudo, um salário, entre aspas. Então, teve uma atualização esse ano. Então, atualmente, a bolsa de estudos da residência é uma bolsa boa, é de R$ 4.106,90. Então, desse valor, o único desconto que tem é o INSS. Quando você é residente, você não precisa declarar imposto de renda, porque com essa faixa salarial, se você não fosse residente, teria que declarar imposto de renda. Então, são 60 horas por dia, 12 horas semanais. Eu coloquei aqui do lado para vocês, para a gente fazer uma comparação. Quando você vai fazer essas outras especializações, graduação, pós-graduação, no mínimo, e já uma dica para vocês, no mínimo, para que o MEC reconheça, valide como pós-graduação, tem que ter uma carga horária mínima de 360 horas. Foi até, e eu digo assim, que são muitas horas também, 360 horas, que eu estruturei todo o projeto da pós-graduação, que eu sou coordenadora. Então, são muitas horas também. Por que que eu já deixo essa dica para vocês? Que eu observo que alguns institutos comercializam pós-graduação aí na modalidade de aperfeiçoamento. Só que, se não tiver no mínimo 360 horas, quando vocês forem fazer um processo seletivo lá na frente para ingressar em algum serviço, concorrer a alguma vaga, se não tiver 360 horas, não é caracterizado como uma pós-graduação lato sensu, certo? Por mais que essas pós-graduações que eles vendem na modalidade de aperfeiçoamento, que normalmente tem menos que 360 horas, tem uma aplicabilidade boa, você aprende muito, mas não é caracterizado, o MEC não valida como uma pós-graduação. Então, fica a dica. Então, aqui, só para vocês dar uma avaliada, comparar 5.760 horas com essas outras pós-graduações de 360, que normalmente acontecem uma vez ao mês.
Eu brinco, a vida do sofridente não é fácil. Eu digo que é residente e sofridente. Claro que é uma brincadeira que eu faço, mas é porque durante esses 2 anos de residência, você aprende muito. Você aprende muito além das competências técnicas, da aplicabilidade dos conteúdos teórico-prático, porque você aprende a trabalhar em equipe. Quando você sai ali da graduação, ainda mais se você tiver entrado com 17, 18 anos, você não tem uma visão de mundo, uma maturidade de como é o relacionamento interpessoal, de como eu devo agir diante de diversas personalidades e temperamentos. Então, acaba que a residência faz com que você cresça profissionalmente e pessoalmente também. Eu cresci muito durante os 2 anos. Tá. Residência multiprofissional, falei para vocês que é uma modalidade de pós-graduação, lato sensu, certo? Com mais de 5.000 horas, dividida entre carga horária teórica e prática. Mas tá, e aí? É uma pós-graduação. Dentro das residências multiprofissional, nós temos várias áreas de atuações. Então, o que que é isso? São as áreas, o perfil que vocês irão trabalhar, atuar durante os 2 anos. Eu separei aqui para vocês algumas áreas de atuações que temos dentro da residência multiprofissional, que é hematologia, hematoterapia, que é mais voltada ali para a parte oncológica, urgência, emergência, terapia intensiva, que é UTI, materno-infantil, endocrinologia, infectologia, dermatologia, entre outros. Então tá, essas áreas de atuações, o que que define elas? O perfil do hospital. O que define a minha área de atuação que eu quero atuar é o perfil do hospital. Então, cada hospital, ele tem um perfil de atendimento, certo? Então, vamos dar um exemplo. Infectologia e dermatologia. Qual que é o hospital de referência aqui em Goiânia? O HDT. Endocrinologia. Qual que é um hospital que tem residência, referência em endocrinologia, que são voltados mais para doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, pacientes renais, o HGG, certo? Então, isso que vai diferenciar, vai determinar, na verdade, a área de atuação, o perfil do hospital que é alocada às atividades da residência multiprofissional. Certo. Falei para vocês que a residência é uma pós-graduação, então 80% da carga horária destinado para a prática e 20% destinado para o quê? Parte teórica. Então, cada residência, cada programa de residência, cada hospital tem a sua logística das aulas. Então, eu falei para vocês como que funcionavam as minhas aulas na residência no HDT. Era quinta-feira durante o dia inteiro e sexta-feira era à tarde. Na residência, chamamos de eixo concentração, que tem um eixo concentração, o específico, que é onde eu tenho aula só com a nutrição, o eixo concentração, que eu pego todos os residentes ali do meu hospital, ali do HDT, enfermeiro, fisioterapeuta, reúno todo mundo para as aulas e tem um transversal. O que é isso? O transversal é o que corta. Era sexta-feira à tarde, onde havia aula com todos os residentes de todos os hospitais vinculados à Secretaria de Saúde daqui de Goiás. Então, como é uma pós-graduação, se vocês acham que estão livres do TCC, da graduação, aguardem quando chegar o TCR. Então, como é uma pós-graduação, ao final desses 2 anos, vocês terão que fazer uma pesquisa dentro do hospital para concluir a residência e ter direito à certificação, que nada mais é que o trabalho de conclusão da residência. Então, durante esses 2 anos, vocês irão escolher uma temática para trabalhar, para estudar. Então, uma pesquisa que vocês irão fazer dentro do hospital. Então, o meu TCR, o trabalho de conclusão da residência, foi com os próprios residentes, para avaliar a qualidade de vida, a frequência alimentar, mas tem outros residentes que escolhem trabalhar com os pacientes. Então, vocês têm que fazer tudo do zero. É escrever um pré-projeto, depois escrever a dissertação,
submeter na plataforma Brasil, toda aquela burocracia quando envolve a pesquisa. Então, é necessário fazer o TCR para que você conclua a residência e, ao final desses 2 anos, tenha o certificado de especialista naquela área de atuação. Então, ao final dos 2 anos, eu sou especialista em nutrição clínica, as atividades foram alocadas ali no Hospital de Infectologia, certo? Bem, como eu falei para vocês, quem passa na residência multiprofissional são os residentes, vulgo carinhosamente dito por mim como sofridente. As atividades, elas são supervisionadas tanto com preceptores como tutores. Então, os preceptores, como eu falei para vocês, são os nutricionistas que estão diretamente ligado à assistência aos pacientes, ao atendimento dos pacientes. Então, durante esses 2 anos, vocês irão o quê? Prestar assistência nutricional aos pacientes internados, na enfermaria, na UTI, no HDT tem um diferencial que tem a parte da pediatria. Fora isso, aqui em Goiânia, pede só no HC, materno-infantil. Então, nesses 2 anos, eu fiquei na enfermaria, na pediatria, trabalhei também em cada mês, porque na residência são 2 anos. Cada mês você fica em um setor do hospital. Nesse mês eu fico na enfermaria adulto, no mês seguinte na UTI adulto, depois na pediatria, e assim eu vou fazendo rodízio. Sendo que durante esses 2 anos da residência, você pode fazer um rodízio fora. O que seria isso? Um estágio. Ah, não, eu fiz residência no HDT, mas eu queria fazer um estágio em outro estado, na USP. Então, vocês entram em contato com o programa de residência da USP, vão lá fazer um estágio na USP, no HC daqui de Goiânia, no HGG. Eu não fiz esse rodízio porque foi bem no ápice da pandemia e eu não fui autorizada a fazer um rodízio fora do meu hospital. Então, todas essas atividades, elas são supervisionadas pelos preceptores, que é onde auxilia mais a ter uma segurança nesse primeiro momento. E dentro também do organograma das residências multiprofissionais, nós temos os tutores. Então, o que são os tutores? Se os preceptores são os profissionais que estão diretamente ligados à assistência nutricional dos pacientes, ali aos atendimentos, os tutores são os orientadores. É como se fosse o nosso orientador da faculdade do TCC. Então, o que um tutor faz? Vai orientar o seu TCR, vai orientar as aulas que você irá ministrar durante a residência. Como eu falei para vocês, cada residência, programa de residência, tem um formato das aulas. No meu, nós que ministrava as aulas. Então, assim, eu já ministrei muitas aulas, principalmente na residência, tanto para os nutricionistas como para as outras profissões. Então, quem vai supervisionar essa parte mais voltada para o acadêmico são os tutores, e voltado para assistência, para a prática, são os preceptores, correto? Vem lá. Aí tem aquele emoji, né, que todo mundo sabe, chorando, aí o pessoal vai lá, me chama no direct. É muito concorrido, são poucas vagas, só passa quem é aluno da federal, quem fez particular não passa. Eu falo, passa? Peraí que eu vou te mostrar como que passa. E o mais lindo de tudo é que eu recebo muitos directs falando assim, poxa, eu segui as suas dicas e eu fui aprovada na residência multiprofissional. Tem uma residente que ela fez, na verdade, ela já concluiu a residência no Hugo, foi a Letícia, foi minha primeira seguidora. Quando ele tinha quase nada de seguidora, ela me mandou direct, eu fui conversando, dei dicas para ela e ela passou. Eu falei, poxa, como eu fiquei feliz com essa aprovação dela. Então, vocês têm que acreditar que é possível. É possível você passar na residência, mesmo sendo 2 vagas, uma vaga para 100 candidatos. Claro que é possível. Você tem que acreditar que é possível. Você tem que ter um pensamento positivo e ações que te levem para a sua aprovação. Planejar a rotina dos estudos e estudar. Então, um bom planejamento é o que vai determinar bons resultados na sua vida. Seja o que? Para aprovação na residência, para que você tenha um gerenciamento melhor do seu tempo, para que você consiga executar várias funções. É o que eu faço. Eu trabalho no hospital,
sou coordenadora de pós, eu dou aula, estou ali querendo cada vez mais intensificar os meus conteúdos digitais. Se eu não tiver um planejamento, um gerenciamento do meu tempo, eu não tenho nem tempo de ir para academia. Mas é super possível, porque quando você planeja algo, as chances de você procrastinar, adiar, reduz bastante. E como eu falei, vocês têm que acreditar no potencial de vocês. Tenha disciplina e compromisso com os estudos. Disciplina é algo que a maioria das pessoas não tem e é difícil. O que é disciplina? Você tem que fazer porque é importante, não porque você está com vontade. Então, hoje eu fui para academia. Eu não estava com zero vontade, mas eu fui por quê? Porque é importante para mim. Então, às vezes, você vai fazer ali a sua rotina de estudo, que tem que ser um planejamento realista. Você vai ver, não, quanto tempo eu trabalho, estou para a faculdade, quais são as minhas tarefas obrigatórias. Tá, quanto tempo eu tenho livre? Desse tempo livre, quanto tempo eu posso estudar? Então, vocês têm que determinar metas realistas para os estudos, porque observe que a maioria determina ali, não, 12 horas por dia, não faz pausa, não alimenta durante os estudos, não para fazer refeições, o cérebro não absorve, certo? Então, tem técnicas de estudo também. E a disciplina é fundamental para que vocês tenham bons resultados. E aqui eu coloquei novamente, acredite na sua capacidade. Estude, estude, estude e faça acontecer. É possível. Eu sou daquelas, digo, que eu compartilho de algumas dores, no sentido que eu não acreditava que era possível, que eu pensava que era só aluno das universidades federais, e eu sou egressa de uma universidade privada. Então, tem oportunidade para todos, porque quem faz a graduação é o aluno. Se não tem oportunidade na sua faculdade, você vai atrás, que você consegue ampliar os seus horizontes. E como que eu faço, né, para estudar para residência? Tudo começa pelo edital. Você tem que começar a analisar o edital, dos conteúdos teóricos aos critérios do currículo. Então, o que é o edital? O edital nada mais é um documento que determina todas as normas para que você participe do processo seletivo, certo? Então, todo mundo pergunta, mas quais conteúdos eu tenho que estudar? Não, antes dos conteúdos, que vamos ver um pouco mais na frente, vocês têm que fazer uma análise do edital. Imprima o edital. Se vocês não quiserem imprimir papel impresso, pega aquele marca-texto digital, leia o prazo, as normas, tem isenção, quem tem aquele cadastro único, determina os prazos, os conteúdos. Então, tudo começa com análise do edital. O edital, vocês não precisam esperar que publique o edital desse ano. Não, mas eu quero fazer residência, mas ainda não publicou o edital desse ano. Normalmente, as alterações de um ano para o outro são poucas. Então, qual que é o edital que temos que analisar? O do ano anterior, certo? Tá. Residência multiprofissional. Onde eu encontro edital? Voltado para Goiânia, quem elabora o processo seletivo da residência multiprofissional é o Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás. Então, cada estado tem os seus centros de seleções. Então, eu tenho vontade de fazer uma residência em São Paulo. Joga lá no Google Residência em São Paulo, que vocês irão encontrar vários programas que têm residência voltada para a nutrição. Mais um pouco, eu vou falar do Enare, que é uma novidade para os programas de residência e é super bacana. Bem, o Centro de Seleção da UFG faz 2 processos seletivos, voltados mais aqui para Goiânia, né? Que é o nosso principal público. Nós temos a Coremu 6, que é voltado para as residências da Secretaria do Estado da Saúde, e tem o Coremu UFG. Então, quando vocês entrar no site Centro de Seleção, vocês vão procurar por Coremu 6 e Coremu UFG. E tem diversos outros programas no Brasil, como eu falei para vocês. No Coremu 6, nós temos 3 hospitais onde as atividades da residência são desenvolvidas. Quais são? O HDT, certo? Hospital de Doenças Tropicais, qual que é a área de atuação do HDT?
infectologia e dermatologia. Não tenho medo do HDT, eu sei que algumas pessoas têm medo do HDT, mas quando vocês entram lá, vê que não é esse bicho de 7 cabeças como normalmente as pessoas imaginam que é. Tem o HGG, que o HGG ele é mais a área de atuação, a especialidade do HGG daqui de Goiânia é endocrinologia, certo? E tem o Hugo, que é voltado para urgência, emergência e trauma. Normalmente, todos os anos, tem 2 vagas para o HDT voltado para a nutrição, certo? Que tem vagas para outras profissões, 2 para o HGG e 3 para o Hugo, certo? E outro programa de residência que temos é o Coremu da Universidade Federal de Goiás, que as atividades são desenvolvidas no Hospital das Clínicas da UFG. Então, quais especialidades tem no Hospital das Clínicas? Temos terapia intensiva, que é UTI, materno-infantil, urgência e emergência, hematologia, hematoterapia. Então, cada área de atuação dessa especialidade, normalmente são 2 vagas, certo? Então, aqui ao todo, juntando todos esses, dá em média mais ou menos umas 15 vagas de residência multiprofissional para Goiânia. Então, esse é o site onde vocês irão buscar o edital, todos os anexos anteriores para estudar. Então, eu estou aqui estudando para residência. Primeiro, você tem que avaliar o ponto de partida e suas dificuldades. Então, eu vou ali avaliar, eu vou analisar o edital, quais são as minhas dificuldades, certo? Então, no edital também, vou mostrar para vocês, tem o... Peraí que eu coloquei aqui só para não deixar no tempo, um alarme. Tem o programa de provas, vocês têm que planejar os estudos, a rotina de estudo, como eu falei, realista, monitorar o seu desempenho, certo? Então, como que a gente monitora um desempenho nos estudos? Principalmente respondendo questões. Eu vou lá, estudo sobre diabetes, dislipidemia e respondo questões. Então, se eu tive mais acertos do que erro, eu estou no caminho certo. Mas se eu só estou errando, então algo de errado não dá certo. Então, eu tenho que o quê? Avaliar o meu desempenho através também de questões. Porque lá no dia da prova, é você e a prova. Então, não tem como você constar. Então, um dos melhores parâmetros para que a gente avalie o nosso desempenho é respondendo questões. Tem aquele caderno de erros e acertos também, várias formas de vocês o quê? Monitorar esse desempenho, o rendimento de vocês no estudo. Videoaula no YouTube, mapas mentais. Então, quando eu estudei para residência, o que eu comprei? Tem a editora Sanar, que vende diversos livros voltados para residência e concurso público. Então, na época, eu comprei, eu tenho até eles aqui, os de nutrição clínica, eu comprei um que é de perguntas e respostas, perguntas comentadas, que eu acho ele maravilhoso, e um de saúde pública, que tem os programas, a legislação do SUS mais resumida. É interessante que vocês façam resumos, flashcard. Então, resumir uma diretriz, uma aula, flashcard. O que é um flashcard? Não sei se vocês conhecem, que é um cartãozinho que vocês colocam um lado a pergunta e do outro a resposta. Que também é uma forma de você treinar os conteúdos. Então, como que eu faço? Ah, não. De um lado do flashcard eu coloco uma pergunta. Qual que é a classificação do IMC para eutrófico? Aí você responde, pode ser até em voz alta. Ai, valor tal. Olhou, acertou? Ah, não. Se eu acertei, eu vou colocar no meu monte de acerto. Se eu errei, eu vou colocar não no meu monte de erros para induzir você a errar, né? Vamos colocar num montinho ali do outro lado, nas questões que eu ainda irei acertar. Então, até a forma como nós falamos auxilia na nossa aprovação. Então, vamos colocar ali nada ai, o montinho que eu errei, não, o que eu vou acertar, certo? Estude as provas anteriores e responda as questões. Como eu falei para vocês, tudo começa pelo edital. Quando vocês entram no site ali mais específico do Centro de Seleção do UFG, tem os processos seletivos anteriores do ano de 2021.
Nesse do ano de 2021 vai ter o edital com todos os critérios, terá os anexos, os resultados anteriores, quem passou, passou com qual pontuação, e também eles disponibilizam as provas anteriores. Gente, as provas, quem está estudando para residência e concurso tem que responder as provas anteriores. Por quê? Não é que cai o mesmo conteúdo, não é isso. Mas quando vocês estudam respondendo às provas, vocês começam a analisar, perceber como que a banca, como que aqueles professores elaboraram essas questões. Então, você vai observar ali que, por exemplo, do HC da UFG, se tem área de materno infantil, quando você vai responder as questões, vocês vão observar que sempre tem pedindo o ganho de peso gestacional. É sensacional. Às vezes eles mudam só a forma ali de perguntar, mas a resposta acaba que é a mesma. Então, vocês têm que responder as provas anteriores do programa que você quer prestar a residência. Então, aqui em mais específico de Goiânia, quando vocês forem planejar os estudos de vocês, imprimam. Eu gosto de responder de 3 anos para cá, certo? Então, de 2021, de 2020, 2019, não muito antigo, por quê? Porque a cada 2 anos, normalmente, é onde tem as atualizações das diretrizes. As diretrizes de diabetes, de dislipidemia, de hipertensão. Então, pode ser que se vocês dão uma prova lá de 2017 e você decora uma recomendação pela resposta que estava certa da prova, pode ser que tenha uma atualização. Então, quando tem essas atualizações, pode ser que você comece a estudar por conteúdos desatualizados. Então, eu gosto de estudar de 3 anos para cá, certo? E cada um tem a sua maneira e método de aprender. Por quê? Tem pessoas que são mais visuais, aprendem só lendo. Outras são mais auditivas. Tem pessoas que conseguem absorver o conteúdo só com mapas mentais, que são ali aquelas figuras onde a gente vai colocando aqueles tracinhos e puxando setas de resumos. Outras pessoas nasceram assim, aquelas pessoas que faltam a aula 50 milhões de vezes, vai um dia assistir a aula e tira 10 da prova. Tem essas pessoas também, eu não consigo ser assim. Eu tenho que realmente, assim, ler o material na íntegra, resumir, eu sou muito auditiva, então eu gosto muito de ouvir videoaulas, podcast. Então, outro método de vocês estudar também é gravar vocês, né? Gravar vocês respondendo flashcard, algum conteúdo, porque além de você falar em voz alta, você vai ouvir e vai absorver mais. Então, cada pessoa tem um método de estudo. E como que você vai identificar qual o seu melhor método? Estudando. Então, a maioria das pessoas, se você for parar para pensar, se eu for te perguntar, você vai falar: ah, não, eu aprendo mais lendo, eu sou mais auditiva, não, eu preciso escrever. Se não escrever, eu não absorvo. Então, você precisa ter esse autoconhecimento para que você consiga ter um rendimento nos seus estudos. Aí, o que eu coloquei para vocês? A pirâmide de aprendizagem. Então, aqui temos a escala, né? 10% do conhecimento quando lemos. Então, vocês observem que a maior parte, para que a gente absorva bem o conteúdo, é quando nós ensinamos para alguém. E por isso que os professores falam: nossa, mas o meu professor é muito fera nisso. Mas ele faz aquilo repetidas vezes, ensinando para alguém, que acaba que ele absorveu muito bem o conteúdo. Por isso que eu falo, só ler não vai auxiliar você de uma forma efetiva para que você seja aprovado em um processo seletivo. Ler é fundamental, porque é a partir da leitura é que conseguimos fazer um resumo, certo? Mas eu coloquei para você aqui essa pirâmide do aprendizado é para que você observe o que você tem que fazer mais para que você absorva o conteúdo e consiga aplicar, responder adequadamente no momento da prova, certo? Quando vocês forem responder as provas anteriores, o que eu sugiro também é que vocês façam como se fosse o dia da prova. Vai para um lugar silencioso, cronometre o tempo, tá? Para quando vocês forem responder a prova. Por quê? Porque já é um treino para o dia. Eu sou rainha de perder tempo. Dos programas de residência que eu prestei, o do HC, eu perdi o tempo
Quando eu fui observar, já estava acabando a prova e eu tinha terminado saúde pública, começado nutrição, onde eu comecei a ficar afobada. Então, quando eu fiz com tempo bom, tranquila, eu das 15 questões que é de saúde pública, eu errei uma, mas depois eu comecei a ficar afobada. Então, o tempo também vai auxiliar você a ficar mais tranquilo. Então, pratiquem esse tempo em casa. Peguem a prova, coloca lá um tempo X e respondam, certo? Vai auxiliar vocês a ficarem mais tranquilas e tranquilos no dia da prova. Como me preparar para a residência? Aqui eu coloquei para vocês algumas indicações que eu conheço para que vocês se preparem para a residência multiprofissional, para concurso. Como eu falei para vocês, temos a editora Sanar. A editora Sanar tem aulas preparatórias para residência, tem os livros que é muito bom, tem a Tia Nari, que eu não sei se vocês conhecem das redes sociais, ela também tem um preparatório para residência multiprofissional, é algo que eu tenho um plano de futuramente, que eu gosto muito da temática residência, e foi como eu cresci nas redes sociais, nasci, fazer um preparatório. E tem a Nutri Concursada também, que ela vende combos de resumos. Então, se você for aquele aluno, aluna que consegue aprender de forma mais resumida, eu indico para vocês esses 3 sites que vendem preparatórios e resumos, conteúdos, materiais voltados para a residência multiprofissional, certo? Tá, vamos analisar um edital juntos? Aqui eu separei alguma dica para vocês. Eu falei para vocês que o edital é a porta de entrada para o processo seletivo, independente de qual seja. Você quer fazer um concurso da Anvisa, você vai ter que o quê? Começar pelo edital. Então vamos ali que eu vou mostrar algumas dicas para vocês. Passo a passo. Primeiramente, eu vou ter que fazer uma leitura geral do edital para eu identificar o quê? Os principais aspectos. Quais são os documentos que eu preciso? Então, nos editais falam: ah, não, você tem que ser formado, você não tem que ser formado. Alguns programas você consegue fazer a prova, prestar sem estar formado só como treineiro. Então, você identifica isso no edital. Você tem que identificar os prazos. O prazo, porque tem prazo para inscrever, prazo do dia da prova. Depois, quando você passa na prova, que eu vou falar ali para vocês, porque a residência, normalmente, a maioria dos programas são duas fases, 2 etapas. A primeira é a prova, a parte teórica, e depois é a análise curricular, certo? Alguns programas têm uma fase, a terceira fase, que é da entrevista. Em alguns dos estados. Aqui em Goiânia não tem. E só aqui, puxando parênteses, em relação à bolsa da residência, aquele valor que eu falei para vocês, de 4 mil e pouquinho, em alguns programas de residência, eles ainda te auxiliam, te fornecem um valor X, auxílio moradia. Programa de residência de Brasília. Além da bolsa, você recebe acho que quase R$ 1.000 um auxílio moradia. Então, vale a pena vocês dar uma olhadinha no de Brasília também. Os critérios de pontuação, então no edital vai falar quantos pontos você tem que fazer na parte teórica da prova, certo? A análise curricular normalmente não tem uma faixa de ponto. Você tem que fazer um tanto X de ponto, não, porque normalmente passa. Aí os candidatos são classificados na primeira etapa, que é uma fase classificatória, e depois é a fase final do mata-mata, digamos assim. O modelo para o currículo, então, tem a fase curricular. No edital, eles mostram como que é o modelo, como que eu tenho que estruturar. Então, tem que seguir aquele modelo, porque senão vocês irão o quê? Fazer fora do modelo. Alguns programas pedem para que vocês autentiquem os certificados para comprovar que eles realmente são verdadeiros. Então, tudo isso é no edital. Candidatos por vagas, é importante a gente saber quantas vagas para cada especialidade, para cada área de atuação. Mais importante ainda é sabermos a pontuação dos candidatos do ano anterior, porque esse vai ser o seu parâmetro. Ah, não, o candidato do ano anterior pontuou 60 pontos na prova objetiva, 30 no currículo, fez a média, deu tanto X. Então, quando vocês analisam pelo menos os 3 anos anteriores dos processos seletivos da residência, vocês começam a saber qual que é o mínimo que vocês terão que fazer para passar para a fase curricular
e ser aprovado. Isso é muito importante, porque eu vou observar ali a pontuação dos candidatos. Tá, da prova é teórica, mas tem análise curricular, certo? Procurem na internet o currículo Lattes desse candidato. Alguns colocam lá quais são as atividades que fez durante a graduação, para que você tenha até um parâmetro em saber o que essa pessoa fez para que ele tivesse aprovação. Então, a gente tem que, assim, utilizar a internet ao nosso favor e dar uma stalkeada mesmo. Ah, não, achei o nome do aprovado, vai lá no Instagram, chama ele no direct. Várias pessoas fazem isso comigo, pergunta o que ele fez, pergunta dicas. As pessoas, normalmente, né, pelo menos eu sou super aberta quando as pessoas me mandam direct perguntando isso. E os recursos. Recursos são extremamente importantes. O que são esses recursos? O próprio nome fala, é algo que você pode recorrer. Então, eu vou ali, respondo a parte teórica da prova, mas quando eu fui responder lá, eu observei que eles colocaram um ano errado de um marco do SUS. Então, vocês podem entrar, tem um prazo no edital para que vocês entrem com recurso, e a banca vai avaliar e pode o que anular a questão. Então, quando anula a questão, todo mundo ganha ponto. Eu fiz isso no meu processo seletivo, quando eu participei, né? Entrei com recurso e o centro de seleção acatou. Porque quando vai analisar a prova, não adianta, eles esquecem alguma coisinha, nos mínimos erros, nós conseguimos o quê? Uma aprovação. Anular uma questão, não estava bem formulada. Então, vocês têm que ler minuciosamente o edital. Aí aqui eu trouxe uma análise para vocês, é claro que vocês irão fazer isso com os outros editais que vocês almejam, certo? Da Coremu, da UFG, que é aquele que eu falei para vocês que as atividades são desenvolvidas no Hospital das Clínicas de Goiânia. Então tá, no ano de 2022, hematologia e hematoterapia, foram 2 vagas, 16 candidatos, candidatos 16, 2 vagas por vaga, e deu candidatos por vaga 8, então deu 8 candidatos por vagas. Materno infantil, deu 26 candidatos, 2 vagas, e deu o quê? A média de 13 candidatos por vaga. O que mais, assim, foi na frente foi terapia intensiva, que é a UTI, né? Que hoje é algo que muitos profissionais almejam atuar. 40 candidatos, 2 vagas, e deu o quê? 20 candidatos por vagas. Urgência e emergência, 25 candidatos, 2 vagas e 12,5 candidatos por vaga. Ah, não, mas para quê que eu vou saber isso? É muito importante, porque aqui você vai ter a noção de quantos candidatos por vaga. Ou você assusta, ou esses números servirão como motivação para você estudar e ter uma disciplina ainda maior com os estudos. Então, é importante você conhecer a realidade dos processos seletivos anteriores. Vocês vão observar, normalmente é assim, ó, quando faz análise dos 3 editais. Terapia intensiva foi a mais concorrida aqui. Provavelmente, no próximo processo seletivo desse ano, quando sair a relação por vagas e tudo mais, às vezes ela não terá tantos candidatos, porque quando eu olho assim, eu falo, ah, não, eu quero fazer residência de todo jeito, de todo jeito. Então, se terapia intensiva foi a mais concorrida, eu vou para que menos teve candidato, hematologia e hematoterapia. Então, se vocês observarem que nessa análise dos 3 anos anteriores, terapia intensiva foi a mais concorrida e quiser tentar em hematologia e hematoterapia, ok. Que no final, residência, ela é residência. Tá, você vai trabalhar ali com pacientes oncológicos, mas provavelmente em um dos rodízios, igual eu falei para vocês, um dos meses, durante esses 2 anos, vocês irão passar por uma UTI. Então, terá também esse momento da UTI. Qual pontuação preciso fazer na prova objetiva? Então, esse aqui é o edital da Coremu, da UFG. Então, lá fala que a prova objetiva tirei na íntegra. Constará 50 questões, sendo 20 questões de conhecimento de saúde pública, comum para todas as áreas, e 30 de conhecimentos específicos, conforme a área escolhida, que no nosso caso é a nutrição. Então, as questões serão do tipo múltipla escolha, A, B, C, D, E, certo? Aí aqui fala quais são os critérios, né, de pontuação. A prova objetiva será classificatória e eliminatória,
sendo eliminado do processo seletivo o candidato que não tiver, no mínimo, 50 pontos. Então, você tem que fazer, no mínimo, 50 pontos para passar para a fase curricular, que é a fase do mata-mata. Então, se eu tenho que fazer 50 pontos, quantas questões eu tenho que acertar? 25, né? São 50 questões, então eu tenho que acertar no mínimo 25 questões para eu passar para a próxima fase. Então, por isso que é importante você analisar o edital, porque às vezes você estuda e você não tem um parâmetro, você não tem um objetivo. Então, o seu objetivo aqui é no mínimo 25, no mínimo, para que você seja aprovado para a próxima fase, que é a análise curricular. E qual que é a média de pontos dos concorrentes do ano anterior? É essa análise que vocês têm que fazer. Ah, não. Esse resultado aqui que eu peguei foi de materno infantil. Eu tirei o nome delas, mas quando vocês entrarem no site, vocês conseguem visualizar na íntegra. Então, nota da prova de conhecimentos específicos, ela fez 40 pontos, certo? Ela fez 40 pontos. Então, a nota da prova de conhecimento comum, que é de saúde pública, ela fez 22 pontos. Somando essas duas notas, ela tem uma nota da prova objetiva de 62 pontos. Então, ela acertou quantas questões? 26? Foi mais ou menos isso, né? Minha matemática não tá boa. Mas, no mínimo, você tinha que acertar 25 questões para você passar na próxima fase e fazer o quê? 50 pontos. Aí, aqui, ó, avaliação curricular. Quanto que ela tirou? 45,50 pontos. Então, não foi uma nota muito baixa e não foi uma nota muito alta. Quando eu fiz a residência, eu digo para vocês que, no meu caso, o currículo me salvou muito. Eu até fiquei muito surpresa com a minha nota curricular. Eu sempre fui muito participativa, eu gosto muito de me envolver no processo. Minha nota foi mais ou menos 72 pontos na análise curricular, então foi uma nota muito alta. Então, aí aqui, para a gente continuar a nossa análise. A pontuação dela final, porque depois eles fazem a média da nota da prova, objetiva mais análise curricular, foi de 58,70 pontos. Vocês viram que não é um valor tão alto assim? Mas vocês vão observar, quando vocês forem fazer essa análise minuciosa entre o programa da Secretaria do Estado, que é a Coremu 6, e da Coremu FG, normalmente a prova da secretaria tem um ponto de corte maior. Os candidatos geralmente fazem 70 pontos, 80 pontos, e ela também segue a mesma lógica, de ter 50 questões, certo? Então, esse tipo de análise que vocês têm que fazer. Por quê? Por que eu tenho que saber a nota dos concorrentes do ano anterior? Que é o parâmetro de vocês, é onde vocês têm que, não, eu quero matéria infantil, então eu tenho que ter no mínimo isso, que vai nortear vocês no objetivo da aprovação. Então, quais atividades são pontuadas na fase curricular? Então, esse aqui é um print do edital. Então, tem um edital e dentro do edital também tem os anexos do edital. Então, no edital tem os recursos, lá consta quanto que vocês têm que tirar na prova objetiva, como falamos, e aqui tem quais são os critérios para que seja pontuado nessa fase curricular. Então, vocês vão lá observar, não, apresentação de trabalhos, participação em eventos, iniciação científica, tudo mais. Então, o que vocês fazem? O que eu fiz na época também? Quais são as atividades que você fez durante a graduação? Ah, não, eu apresentei trabalho, eu era da liga acadêmica e tudo mais. Então, vocês imprimem isso aqui e começam a analisar o ponto de vocês. Então, vocês podem observar aqui que eles falam assim, ah, não, tanto X de publicação em periódico, você recebe 0,5 pontos por publicação. Então, o que eu fiz para eu alcançar essa nota alta que eu falei para vocês na fase curricular? Eu falei, ah, não, eu sempre fui muito curiosa, então eu sabia da residência há muito tempo. Falei, ah, não, para eu alcançar aqui nessas subclassificações, que é de organização de eventos, de trabalho e tudo mais, eu tenho que apresentar 20 trabalhos, por exemplo, para eu pontuar 2 pontos. Então, eu sempre fui ali no máximo, é onde vocês têm que analisar. Não digo que vocês têm que fazer dessa forma, né? Exagerado, algo assim. Mas é porque eu sempre tive muito essa visão.
E o que você ainda pode melhorar. Porque às vezes você olha, entra lá no edital, fala assim, ai meu Deus, eu não fiz nada disso durante a graduação, o processo seletivo está chegando, é ano que vem ou é final do ano, o que eu faço? Como eu disse para vocês, a fase curricular ela é determinante porque é a classificação final, certo? Mas se você não tem um currículo tão bom, no sentido que você não fez muitas atividades, você vai ter que focar na prova. Porque normalmente a prova tem peso 8 e a fase curricular tem peso 2. Então, se você não tem um currículo tão bom assim, com tantas atividades, você irá focar onde? Na prova objetiva, porque ela tem uma pontuação maior, porque ela vai o quê? Te elevar. Então, vocês irão observar, imprimir o edital e analisar item por item o que normalmente eles cobram. Quando a gente vai fazer uma análise geral dos programas, a maioria cobra, pontua atividades curriculares mesmo, assim, extracurriculares, projeto de pesquisa, extensão, trabalhos, né, apresentação de trabalho. A maioria dos programas a nível nacional pontua geralmente as mesmas atividades. Então, não, só aqui que no da UFG que pontua a apresentação de trabalho? Não, a maioria pontua. Por isso que é interessante que vocês leiam diversos editais. Tá, falamos lá do edital, quanto que eu tenho que tirar na prova e tudo mais, mas quais são esses conteúdos que eu devo estudar? Quais são esses conteúdos? O edital é a porta para a sua aprovação. Então, nele consta o conteúdo programático. O que é esse bendito do conteúdo programático? São os conteúdos que vocês deverão estudar para vocês se prepararem para o dia da prova, certo? Então, o conteúdo programático, ele fica no edital ou em um dos anexos do edital. Então, nele vai constar todos os tópicos, quais são os conteúdos que podem ser cobrados na parte de saúde pública, que é o conteúdo geral para todos, e o de nutrição. E no final, quando vocês vão observar, aqui tem não, vai cobrar sobre suporte nutricional, dietoterapia e tudo mais. No final, quando vai rolando o documento, tem o link das referências. Não, ele vai pedir um livro do Dan, de algum autor específico, e é importante que vocês se atentem às referências também, que é onde pode entrar com recurso. Porque nós sabemos que algumas recomendações, alguns conceitos, classificações, tem de 1, 2, 3 autores, mas eles têm que cobrar na prova a classificação tal para determinados assuntos conforme a referência do conteúdo programático. Então, vocês irão o quê? Montar o planejamento, a rotina de estudo, o cronograma de vocês com base no conteúdo programático do edital. Aí você fala assim, Adriele, mas eu quero fazer 3 programas de residência. Eu vou ter que o quê? Estudar todos os cronogramas, os conteúdos do conteúdo programático de vários programas que eu quero prestar? Sim e não. Vocês irão observar que tem muitos conteúdos em comuns na nutrição. Por exemplo, terapia nutricional integral. É terapia nutricional integral em qualquer programa de residência. Vocês vão observar também que é muito similar às referências, certo? Então, no edital, nos anexos do edital, tem quais são os conteúdos específicos que vocês deverão estudar e o conteúdo de saúde pública. Frisando aqui novamente, respondo às provas dos processos seletivos anteriores. Tá, e a fase curricular? O que pontua? Como eu falei para vocês, tudo pontua. Claro, de forma minuciosa, que vocês irão observar quando vocês, a tarefa de casa, aqui no final da palestra, para esse final de semana, né, o pós-sextou, é vocês ler o edital. Pontua apresentação de trabalho, organização, estágio, participação em projetos de pesquisa, de extensão e ligas acadêmicas também. E aqui eu vou frisar algo muito importante para vocês. Vocês estão no potinho de ouro, na mina de ouro, que são as ligas acadêmicas. Então, as ligas acadêmicas, elas têm a tríade do aprendizado, ensino, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é isso que nós estamos fazendo agora. Vocês estão
estão e organizaram um evento mais voltado para o ensino. Extensão são ações voltadas principalmente para a comunidade, em parque e tudo mais. E pesquisa é mais de cunho mesmo de você pesquisar, de você investigar algo. Então, todas as vezes que vocês forem fazer algum tipo de ação na liga, é importante que, primeiramente, vocês emitam um certificado geral como participante ali da liga, se tiver função de diretoria e tudo mais, um certificado só como atuação da liga. Esse evento que vocês estão fazendo aqui agora, vocês emitem um certificado como organizador e como participante, certo? Igualmente, se vocês forem fazer outras atividades, que além do certificado geral da liga, é importante que faça esses certificados separados, fracionados, porque quando vocês forem organizar o currículo, vocês conseguem encaixar o certificado em vários critérios de pontuação e assim ter uma pontuação boa na fase curricular, certo? Outras atividades extracurriculares, organização de evento, pontua, apresentação de resumos em eventos. Então, essas apresentações de resumos em evento, a maioria dos alunos acham que é só quem fez pesquisa. E não é assim. Vocês, quando tiver evento, congresso, simpósio, leiam o edital das normas de apresentação do trabalho. A maioria aceita relatos de experiência. Então, o que é esse relato de experiência? Nada mais é do que você relatar a sua vivência em atividade. Por exemplo, hoje. Ah, não. Relato de experiência, organização de um evento sobre residência multiprofissional. Então, por isso que quando vocês forem organizar as ações, é importante que vocês tenham um parâmetro, um método de avaliação. Porque esse método de avaliação vai auxiliar vocês a produzir um resultado. Por exemplo, ah, não, fiz uma degustação de um alimento sobre aproveitamento integral dos alimentos e apliquei uma escala hedônica. Acabou. O método, qual que é um método de avaliação? Escala hedônica. E a partir da escala hedônica, vocês irão produzir resultados. Monitoria de disciplina, PIVIC, PIBIC, participação em projetos de pesquisa, estágios extracurriculares, entre outros. E focando muito o que eu disse para vocês, a maioria dessas atividades são voluntariadas. Um ou outro vocês vão conseguir uma bolsa de estudos. Acho que de tudo que eu fiz, eu fiz um estágio no Secane, que eu ganhava uma bolsa de R$ 400 por mês, que foi remunerada. E quando eu estava concluindo a graduação, eu apresentei um trabalho e eu fui premiada nesse trabalho, o qual esse dinheiro, foi o meu dinheiro da sorte que eu utilizei para pagar o boleto do processo seletivo da residência. Então, só esses dois que eu tive algum tipo de remuneração financeira, os demais foram todos voluntariados. Se você me perguntar hoje se eu faria tudo de novo, eu faria muito mais. Aqui eu deixo também uma dica de cursos gratuitos para vocês, para profissionais da saúde e acadêmicos. Eu gosto muito de fazer esses posts no meu Instagram prático para auxiliar vocês a encontrar um caminho. Tem o Avante Nestlé, o UnaSUS, o Instituto Americano de Sexo, o AvaSUS. Então, lá na fase curricular, vocês irão observar que às vezes eles pontuam assim, tanto de pontuação para curso até 120 horas. Acima de 120 horas, pontua mais. Então, tudo isso vocês têm que ter o quê? Ficar em alerta para que vocês consigam pontuar em vários critérios. Falando um pouquinho aqui, já caminhando para o final da minha fala, tem algo muito novo, que é muito bacana, muito sensacional, que é o ENARE. Não sei se vocês conhecem, que é o Exame Nacional de Residência, também conhecido como ENARE, que ele é realizado pela EBSER e MEC, que ele tem como objetivo oferecer mais oportunidades de vaga de residência, tanto médica, multiprofissional e uniprofissional. Então, essas oportunidades acontecem por meio de adesão em diversas instituições públicas e privadas. Resumindo, o ENARE, ele é o Enem da residência multiprofissional médica uniprofissional. Então, como que funciona o Enem? Eu faço aqui a minha prova em Goiânia, mas eu posso depois, com a nota dessa prova, eu me candidatar em uma universidade Universidade em São Paulo, em Belo Horizonte, então ele é muito fácil, questão de viabilidade, até mesmo geográfica. Eu faço aqui, mas eu me candidato para uma vaga lá
sei lá, no Maranhão, por exemplo. Porque se você fizer isoladamente pelos programas, pelos centros de seleções, eu vou ter que ir lá no Maranhão fazer a minha prova. Sendo que o Enare não. O Enare permite que você faça aqui em Goiânia e se candidate lá no Maranhão. Então é muito bacana, o Enare está crescendo muito. Eu acredito que no decorrer do tempo, a maioria dos programas, dos hospitais irão ser todos vinculados ao Enare. Então, aqui, dentre as muitas instituições, né, nós temos vinculado ao Ministério da Saúde, tem das Forças Armadas, algumas instituições públicas. Então, são mais de 1.413 oportunidades para residência uniprofissional e multiprofissional. As provas são realizadas em mais de 23 cidades estratégicas distribuídas nesse Brasil afora. Então, como eu falei para vocês, analisem o edital. Então, aqui eu coloquei o programa de residência na área profissional de saúde. Então, aqui mostra que tem o tipo de prova, objetiva, composição, a competência, conhecimentos e habilidades incomuns, que não são 20 questões. Então, o valor por questão, 1 ponto, e aqui o valor total, 20 pontos. Aí tem também as competências específicas, são 40 questões, que no total de questões e pontos, aqui eles colocam 60, né? 60 questões e o valor de 100 pontos. Aí eles colocam no edital que a classificação para a segunda etapa, fase curricular, análise curricular, os candidatos que alcançarem no mínimo 40 pontos no exame da primeira etapa. Então, vocês observem que o Enare, o ponto de corte dele é menor, por exemplo, do que da UFG, que solicitava o quê? 50 pontos. Aí aqui eu também coloquei para vocês o total de vagas, certo? Pelo Brasil afora. São muitas e muitas vagas. Em Goiânia não teve nenhum campo. Teve local para que fizesse a prova do Enare, mas nenhum hospital foi vinculado esse ano ao Enare. Todos os dois programas continuaram vinculados à Coremu UFG e à Coremu SES, que é o Hospital das Clínicas e a Secretaria, mas teve sim local de prova aqui em Goiânia. O interessante do Enare algo, como eu falei aqui para vocês, que eles solicitam 40 pontos, né, para passar para outra etapa. A prova ela tem peso 90 e a fase curricular tem um peso de 10. Ou seja, que não tem tantas atividades no currículo, auxilia bastante o Enare. Formei, né? E agora? Não fiz nada disso na graduação. Como eu falei, algumas atividades demandam tempo para que sejam executadas, participação de projeto de pesquisa, de extensão e tudo mais. Outras vocês podem melhorar, não. Curso vocês conseguem fazer, mesmo depois de formado, vocês conseguem participar de projetos de pesquisa, principalmente ali na UFG, na FANUT, na Faculdade de Nutrição da UFG, em outros programas. Então, tem sim a possibilidade de melhorar esse currículo pós-formado. Então, é você ter uma visão de possibilidades, além do olhar. Você não se desesperar porque você não tem tantas atividades no currículo assim. Falei para vocês que tanto no Enare quanto nos programas de residência aqui de Goiânia, o que tem mais pontuação é o quê? A prova. Então, foca na prova objetiva, se você não tem um currículo com tantas atividades assim. Então, entenda as áreas de atuação da nutrição. Então, a residência, ela é uma das possibilidades, que as atividades são alocadas em hospitais, mas também tem outras áreas de atuação na nutrição. Tem a área de consultório, tem a produção de alimentos. Então, hoje o Instagram tem diversos estudigrams que eles falam de diversas temáticas da nutrição. O meu é mais voltado para acadêmico, eu falo do hospital, de área acadêmica, de marketing digital, nutrição na prática, pediatria. Então, sigam esses Instagrams que vocês irão começar a visualizar como é a nutrição na prática. Como eu falei para vocês, tem diversas áreas de atuação na residência. Então, durante os meus 2 anos, falar, você atuou em infectologia, onde o pessoal vivia com HIV, com AIDS, tudo bem, mas eu tive a oportunidade de passar na UTI adulto, na pediatria. No final, residência, ela é residência para todos. Todos e todos e todos.
concluí a residência ano passado, então eu já passei por alguns hospitais. E eu digo para vocês, no final, os ex-residentes é tudo junto e misturado. A minha dupla de plantão, ela fez residência no HGG, em endocrinologia, e eu fiz infectologia. Então, hoje, nós duas trabalhamos aonde? Em uma maternidade. Hoje, que assim, o que mais difere na especialidade que vocês forem escolher é a pediatria. E a pediatria, por mais que eu diga assim que a pediatria é igual a música do Gustavo Mioto, você ama ou não ama, é, uma área da nutrição que está crescendo muito. Então, quando você está ali em um hospital que tem pediatria, quando você concluir a residência, você tem maiores chances no mercado de trabalho, porque normalmente você, quem trabalha com criança, trabalha com adulto e criança, e quem trabalha só com adulto não gosta de criança. Então, no final, a residência, está todo mundo junto e misturado. Então, se você passar em uma especialidade, você queria terapia intensiva, mas você passa em hematologia, vá de coração aberto, aproveite esses 2 anos, que no final todo mundo está ali junto e misturado no mercado de trabalho. Não há uma diferenciação. Só mais quem fez pediatria, né? Como eu falei para vocês, mas no final também consegue entrar nessa área. Por exemplo, abriu o ECAD aqui em Goiânia, Hospital da Criança e do Adolescente. Muitas pessoas que fizeram residência só com adulto, HGG, terapia intensiva, estão lá atuando na pediatria. Então, o importante é que no final vocês tenham a experiência profissional na área hospitalar, que depois, ó, só sucesso. Então, é muito além do olhar, né? Independente da área de atuação. É você visualizar oportunidades de crescimento muito além do que a sua visão é capaz de captar. Então, vá de coração aberto para tudo nessa vida que com certeza vocês irão colher frutos. Eu deixei aqui para vocês um podcast. Eu fiz uma participação com a Nutri Concursada, um podcast que está disponível no YouTube sobre a minha residência em infectologia. Então, eu falei um pouco mais do que eu fiz no meu programa, tá super bacana. Então, eu deixo dica para vocês, né? Que é ouvir o podcast, assistir, tá muito bacana. Então, como que é o mercado de trabalho pós a residência? Como eu falei para vocês, no final de trabalho, residência, ela é residência, ela é uma pós-graduação, lato sensu. Então, quando vamos analisar os critérios para ingressar na área hospitalar, o que normalmente os hospitais solicitam dos participantes, que você tenha no mínimo 6 meses de experiência na área hospitalar e que você tenha uma pós-graduação voltado para a área hospitalar, nutrição clínica, enfim. Então, normalmente esse é o critério básico para você ingressar no hospital, quem sonha seguir essa área. Então, em alguns processos seletivos, até que onde eu observo os editais aqui dos grandes hospitais, por exemplo, do HGG, não tem uma diferenciação, aí vai pontuar mais quem fez residência. Não, está lá no mesmo critério, residência, uma pós-graduação de 360 horas. Então, é algo assim que eu penso que deveria ser diferenciado, sim. E eu também observo que quando a gente fala de mercado de trabalho, as empresas hoje buscam muito além da competência técnica. Então, eu fiz até esse post no meu Instagram, como você desenvolver melhor na profissão. Então, hoje, o mercado de trabalho procura um profissional adaptável. Então, às vezes eu atuo só com paciente adulto, ali fiz uma residência só com adulto, mas eu ter ser adaptável e flexível para que o que talvez consiga uma oportunidade para que você atenda a criança. Você ter um network muito bom, você fazer ali contatos, certo? Então, isso é muito importante, é o que as empresas buscam, uma inteligência emocional, você ter sabedoria e inteligência a lidar com diversas situações. Então, hoje, as empresas buscam muito além da competência técnica. E é isso que o profissional tem que explorar cada vez mais. Que às vezes ele fica ali muito ali focado nos títulos, ok. Titulação é bom, mas não tem que fazer pelo certificado, tem que fazer pelo conhecimento. O certificado é consequência, seja uma residência, um mestrado, um pós-doutorado, um doutorado, enfim. Mas hoje as empresas buscam por profissionais resolutivos, certo? Então eu deixo até uma dica para que vocês depois leiam esse post na íntegra. Como eu falei para vocês, os profissionais, desculpa, os hospitais pedem no mínimo 6 meses de experiência na área
hospitalar, mais uma pós-graduação. Eu sei que são poucas vagas, nem todas as pessoas conseguem passar de primeira, mas é super possível. Caso você tente residência, não consiga, uma possibilidade de você conseguir experiência profissional é fazer um trabalho voluntariado. Então, os trabalhos voluntariados em hospitais, eles te dão um certificado de experiência ao final do seu trabalho voluntariado. E tem os programas de aperfeiçoamento também. Então, deixo uma dica aqui para a galera de Goiânia, a AGIR, que é a OES, a Organização Social, que faz a gestão do UGOL e do CRE. Eles têm esses programas de aperfeiçoamento, que nada mais é que você é formado ali, eu sou nutricionista, faço o processo seletivo desse programa, atuo durante um tempo, 6 meses ali no UGOL, e ao final desses 6 meses eu passo pela pediatria, UTI, faço triagem, atendo paciente, eu vou ter um certificado como voluntário, me dando essa experiência profissional que as pessoas tanto, né, que os hospitais tanto solicitam dos profissionais. Então, essa é uma das possibilidades caso você não consiga ingressar de nenhuma forma na residência multiprofissional. Aí aqui eu deixo para vocês também um convite. Em breve, a segunda turma da pós-graduação, que eu sou coordenadora. Então, a pós-graduação intitulada Terapia Nutricional com ênfase em cuidados intensivos. Então, sucesso, lotação máxima, a primeira turma. Ela é online, tem um diferencial que o corpo docente é 100% com a prática clínica. Então, auxilia muito vocês visualizarem como é de fato a nutrição na prática. Eu ensino, tem uma aula que eu ministro, que eu ensino vocês a calcular a dieta interal, a entender o que é uma terapia nutricional interal, fazer um relatório de alta nutricional, que é algo que fica muito vago ali também durante a graduação. Então, eu faço o convite para vocês. Quem almeja seguir essa área hospitalar, será um prazer tê-los como os meus alunos. E assim, é uma pós-graduação que eu tenho muito carinho. Eu estruturei ela de uma forma porque ela é dividida em 4 módulos. O primeiro módulo A, vocês terão toda a base sobre exames laboratoriais, fisiopatologia, entender o que é terapia nutricional interal, parenteral, oral, de forma minuciosa. No módulo B, é um módulo voltado só para cuidados intensivos, UTI, terapia intensiva adulta, entender como que é uma triagem ali com o paciente adulto, um paciente crítico. O módulo C é voltado totalmente para pediatria, que é uma área que eu amo muito, pediatria e neonatologia. Então, como que é o manejo com o prematuro extremo, que nasce ali com 600 gramas, e na pediatria, quando está numa fase maior, né, escolar, de 6, 7 anos. E o módulo C, que é o quarto módulo, vocês irão aprender, né, os alunos irão aprender conteúdos sobre psicologia nos cuidados intensivos, gestão da nutrição, entender a parte mais administrativa da nutrição dentro dos hospitais. Por quê? Porque é uma forma de você visualizar os cuidados nutricionais em âmbito hospitalar como um todo e ter conhecimento para que você tenha diversas oportunidades dentro da área hospitalar, seja na parte assistencial atendendo os pacientes, na UTI, na parte administrativa, enfim. Deixo o convite para vocês. Em breve abriremos a próxima turma e eu vou divulgar maiores detalhes no meu Instagram. Aqui eu deixo uma frase para vocês. E você não é o que os outros pensam, você é melhor do que eles imaginam. Então, não desistam com o primeiro não, sejam com a residência multiprofissional ou com outro projeto de vocês. O mercado profissional não é fácil, eu sei, mas não é impossível. Com muita dedicação, disciplina e amor. Quando eu digo amor, não significa que eu vivo um amor absoluto pela nutrição. Não, tem dia que eu passo umas raivas no meu serviço que só Deus dá causa. Mas eu amo muito a minha profissão, amo muito todas as oportunidades que eu tenho e observo que essas grandes oportunidades que eu tenho em tão pouco tempo que eu considero de formação é que eu sempre me dediquei de corpo e alma e visualizo muito além do preço e valorizo muito tudo aquilo que acontece na minha vida, todas as oportunidades. Então, a minha trajetória, como eu mostrei para vocês, acaba que auxiliou muito e auxilia em todas as minhas conquistas.
Eu quero muito agradecer o convite de vocês. Mais uma vez, estou aqui com a galerinha da Liga, por vocês estarem conectados comigo até agora. Abro para perguntas. Acho que eu falei um pouquinho. Acho que eu falei um pouquinho, mas eu quis trazer de uma forma resumida tudo que eu acho importante para nortear vocês a dar esse play, esse start e dar seguimento nos estudos para que vocês sejam aprovados na residência multiprofissional. Deixo aqui o meu Instagram para contato, dúvidas, qualquer coisa. Resolução de questão, o que você acha disso, dessa fase curricular e tal. Podem me mandar direct. Quem me acompanha, quem me segue, sabe que eu sou extremamente aberta para isso. Passo para vocês a fala. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Tem um chat aqui. Deixa eu só ligar aqui o meu carregador que eu vi que saiu. Deixa eu dar uma lida no chat. Se alguém quiser ligar o microfone, eu digo que um dos pontos mais positivos das palestras online, das aulas online, que ninguém vê o seu rosto. Então, liga o áudio, que a maioria das pessoas também fica um pouco acanhada, né? Com as perguntas, com as falas. Alguém tem alguma dúvida? Algo que queira perguntar? Eu Editora gostaria Sonara. só de agradecer muito pela palestra. Foi uma palestra muito motivadora. Foi muito bom conhecer mais sobre a sua trajetória. Foi muito bom esse conhecimento, né? Que nos passou um pouquinho o seu conhecimento. Muito obrigada, de coração, tá? Estarei lá presente, vendo suas postagens no Instagram. Muito obrigada. Eu sei que é um conteúdo extenso, mas é algo para nortear vocês. Então, quando vocês pegarem o edital, ler mais minuciosamente, vocês vão conseguir compreender. E não esqueçam, responda as questões anteriores, vai auxiliar bastante. E eu sei que dúvidas podem surgir, eu estou à disposição de vocês sempre. Eu que agradeço, gente. Obrigada, sextou, vocês conectados aqui comigo. E olha, quando vai sair aprovado daqui, vocês me marquem, me mandam no direct para a gente comemorar. Novamente, então, muito obrigada pela participação. Todos aqui, exato, todos aqui amaram, muito conhecimento. Eu queria perguntar quais foram os livros que você falou? Era da Sanar, se não me engano? Da editora Sanar, isso. O que eu tenho, tem vários. Eles vendem vários. Quando eu comprei o de nutrição clínica, o de saúde pública e o de questões. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, que vocês vão conseguir visualizar melhor. São edições passadas, mas vocês irão conseguir visualizar. Aqui, esse daqui é o de questões. Ele é muito bom, porque vem as questões, todas as questões de residência do mundo afora aí, que acontece no país, ele traz as questões e depois ele comenta cada questão. Qual que foi o erro, qual que foi o pego. Então, o de questões, eu super indico que vocês compram ele. O outro que eu comprei na época foi o de nutrição, esse aqui, o de nutrição clínica da editora Sanar. Ele é muito bom também porque ele traz o conteúdo de forma resumida. Os conteúdos. O de saúde pública eu emprestei, nunca mais me devolveram, mas tudo bem, a gente supera isso. Outra dica que eu dou para vocês também, as diretrizes. Sempre cai recomendação. Quando vocês forem analisar, responder as provas anteriores, vocês irão observar. Cai questão de diabetes, a distribuição de macronutrientes, quantos por cento de carboidrato, lipídio, proteína, a diretriz de dislipidemia. Então, diretriz é algo que sempre cai. Então, eu deixo de sugestões para vocês. Esses livros não precisa fazer um investimento muito alto para estudar para residência. Eu comprei esses 3. Eu sugiro de questão, assim, que vai auxiliar bastante. No YouTube tem muitos conteúdos mais voltados para a saúde pública. Da nutrição não tem tanto, é mais escasso. Vocês conseguem estudar os conteúdos de saúde pública, a maioria ali videoaula, tanto por YouTube
quanto vocês têm acesso à legislação, às resoluções gratuitamente pelo portal do Ministério da Saúde, esses portais oficiais. Aí eu dei a dica para vocês também do site da Nutri Concursada, da Nara, enfim, que elas fazem pacote de resumo sobre esses conteúdos e auxiliam também. Então, se você consegue estudar com conteúdos resumidos, ok, vai em frente. Eu gosto mais de estudar na íntegra, porque aí eu absorvo mais conteúdo, mas isso é de pessoa para pessoa. Certo. Oportunidade é o que não falta, porque com a internet tudo está ao alcance. Nossa, Então, tudo muito, 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 muito mesmo. E assim, igual, não, hoje tem vários Instagrams que compartilham experiência da residência. Quando eu comecei era mais escasso e tudo mais. Mas aí eu quero fazer residência lá no HDT, no HC, no HGG. Manda um direct para esses residentes, pergunta como que é. Hoje está muito assim. Eu acho que o excesso de informação acaba que as pessoas ficam um pouco perdidas, mas auxilia bastante. certinho. Então, para fechar agora, muita gente ansiosa, né, para saber a terceira palavra. Já vou falar. Mas antes, sigam a nutricionista residente no Instagram. Muito conhecimento para vocês. A palavra é especialidade. Então, só pegando todas as outras. Residência, estudante, especialidade. Eu vou colocar o link do Google Forms agora no chat. E é isso, encerramos mais uma palestra. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. Ótima noite para vocês, bom final de semana. Beijos. Para você também. Tchau, tchau. Tchau.